sou a Priscila Rodrigues, sou astróloga, numeróloga, terapeuta energética e tantas outras coisas que você já sabe. Você já me recebe na sua casa há um bom tempo, já somos íntimos. E no programa de hoje a gente vai conversar sobre os signos e os elementos. Eu comentei em alguns programas sobre os signos, sobre os seus opostos complementares. Também falo às vezes sobre as energias do mês, algum elemento predominante daquele mês de acordo com o signo. Eu decidi trazer hoje aqui para vocês os elementos dos signos. Nós temos 4 elementos, 12 signos, então 3 signos por elemento. Vamos falar primeiro sobre as características dos signos do elemento fogo. Quando falamos do elemento fogo, estamos falando de Áries, estamos falando de Leão e estamos falando de Sagitário. O que as pessoas que têm ou Sol, ou ascendente, ou lua, que são os 3 posicionamentos de manifestação, de comportamental mais importante, e esses você tem que saber quais são o seu do seu mapa. Bônus, plus, se você souber o seu meio de céu. Não sabe o meio de céu? Sol, lua e ascendente já estão perfeitos. Elemento fogo é o elemento do impulso, mas não o impulso do jeito que a gente conhece e que a gente não gosta. O impulso de sentir o que precisa ser feito. É por isso que muitos estudiosos dizem que a intuição, na sua forma mais primordial, na sua forma mais natural, ela não é elemento água, ela é elemento fogo, porque ela vem como uma chama, ela surge. E a intuição, ela muitas vezes aparece assim. Então, o primeiro insight é: signos de elemento fogo possuem a intuição deste jeito mais papum. A hora que viu, pensou em alguma coisa, se conectou com alguma coisa, tá intuindo alguma coisa, segue esta intuição. Além disso, elemento fogo tem uma energia criativa muito forte. Por quê? Porque elemento fogo é transformação. O fogo, ele transforma. É só você pensar na cozinha da sua casa. O que o elemento fogo faz? Ele muda o alimento, do cru para o cozido, da água fria para água quente. Então, quem tem o elemento fogo predominante no mapa tem uma energia de transformação, de criatividade muito forte. São signos que conseguem fazer mudanças com mais facilidade por conta dessa característica da transformação e da transmutação e possuem uma veia energética muito forte. O que eu queria trazer um insight para vocês que é muito importante. Às vezes a gente não se considera criativo, porque a gente tem como referência a criatividade pessoas artísticas demais. Só que na verdade essa criatividade é literalmente criar uma coisa diferente. Fazer do seu jeito já pode ser criativo. Pegar uma planilha de Excel, e eu adoro dar esse exemplo quando eu faço mapa, quando a pessoa tem o elemento fogo muito forte. Faz a planilha de Excel sempre do mesmo jeito. Cai na mão de um ariano, de uma leonina, de uma sagitariana e pensa ali em mudar uma coisa e fazer diferente, já é energia criativa. Você está usando a sua criatividade dentro daquilo que é o seu material, dentro daquilo que é a sua ferramenta. Eu tenho leão muito forte no meu mapa e eu uso essa minha criatividade nos desenhos dos meus mapas, no material escrito dos meus mapas. Se você me der um violão para tocar, alguma coisa assim, não vai sair nada. Mas em compensação a esta outra parte, a minha veia criativa, ela flui muito bem. Então veja como a sua criatividade flui de acordo com a sua realidade, de acordo com os seus materiais. E deixe ela fluir. Por quê? Porque quando você faz isso, você se conecta com a frequência da criação. E então você expande isso, que começa no material, que começa em alguma coisa mais específico e vai direcionando para a sua vida, criando coisas novas, pensando em algo novo. Você expande o seu entendimento e a sua manifestação de criatividade. Quando falamos dos signos de elemento água, estamos falando de Escorpião, estamos falando de Peixes e estamos falando de Câncer. Estes signos também são intuitivos, assim como os signos de elemento fogo, mas foi o que eu disse para vocês. A
Aliás, gente, todo signo é intuitivo. A diferença é que a intuição chega para eles de formas diferentes. Quando a gente está falando de um signo de elemento água, a intuição ela pode vir como se fosse uma emoção, como se fosse mesmo uma dança. Se eu falei que no elemento fogo ela vem através de um clique, de um impulso, talvez para uma pessoa que tem o signo de elemento água mais predominante, ela vai sentir isso como uma fluidez que vai subindo, então vem a intuição. O que é um detalhe muito importante para quem tem elemento água muito forte? Tende a ser mais emocional, não adianta. E é muito importante tomar cuidado com esse emocional. Por quê? Porque as emoções são ótimos termômetros, mas a partir do momento que elas ultrapassam limites desses termômetros, elas começam a ser prejudiciais. Tomar decisões baseadas em emoções que não estão curadas, não estão trabalhadas e estão acima de uma tônica emocional que é saudável é muito delicado. Então esses signos precisam compreender o que essas emoções dizem a respeito deles, para que então eles possam tomar uma decisão. Caso contrário, podem ser emocionais demais. E aí precisa tomar cuidado em como esse elemento água vai vibrar. Por quê? Porque em Câncer pode acionar uma dramatização e pode acionar muito medo. Em Escorpião, um elemento água em demasia e sem cuidado pode acionar muito vibrações do passado. Não deixa a água fluir, não deixa a água correr e fica aquela água parada. Famoso rancor e ressentimento de escorpiano. E em Peixes, quando o elemento água ele está em demasia, ele está com a tônica emocional muito aflorada, vira expectativa, aquilo que só existe dentro da cabeça do pisciano, não vai acontecer na realidade. Então é muito importante tomar cuidado, principalmente com o elemento água, para que ele não passe dessa tônica saudável e se transforme em algo que vai ser até mesmo prejudicial para o entendimento, para o interior dos nativos desse signo. Falando agora sobre os signos de elemento terra, é a galerinha de Touro, Virgem e Capricórnio. Se acabamos de falar de elemento água com uma tônica emocional acima daquilo que é saudável, estamos falando agora de uma tônica racional acima daquilo que é saudável. Por ser elemento terra, eles são ótimos no quesito construção, concretização, precisa fazer, então vai lá e faz. Tem que ser mais objetivo, tem que ser mais direto, tem que seguir um caminho, é com o elemento terra. O que precisa tomar cuidado para que não seja muito racional, para que não seja muito terra. Então, Touro, quando é muito terra, tende a ser teimoso. É um único caminho, é um único direcionamento. Virgem tende a ser mais inflexível também. E tende a ser também um signo muito baseado em é desse jeito e sempre escolhe o caminho mais difícil ou com mais esforço, porque Virgem é o signo do trabalho. E Capricórnio tende a ser também um signo que, se não tomar cuidado, pode ser reservado demais. E aí usa esse elemento terra para se enrijecer, para se fechar. Em compensação, foi o que eu disse, a atenção para os elementos é quando ele está em demasia, quando ele ultrapassa esse limite que é saudável. Fora disso, em compensação, é ótimo utilizar o elemento terra para direcionar, para concretizar, para fazer etapa por etapa, porque estes signos dominam o processo e as etapas para chegar num objetivo maior. E por fim, signos de elemento ar. Estamos falando de Libra, Aquário e Gêmeos. Estes signos, eles têm um mental muito desenvolvido. Tão desenvolvido que precisa controlar esses pensamentos para eles não ficarem pensando aí o tempo todo. Então, quando estamos falando desses signos, as ideias, os pensamentos, eles vão longe e chegam em lugares que são incríveis. Então, as ideias que partem desses signos são muito legais de serem canalizadas. Tanto que eu sempre falo, se você tem estes
signos em pontos estratégicos do seu mapa, anote todas as suas ideias. Por mais que às vezes você ache que não vai concretizar elas naquele momento, anota, porque em algum momento da tua vida aquela ideia vai fazer sentido. Então eles têm um mental muito aflorado, as ideias muito afloradas, o que precisa ter controle desses pensamentos. E lá às vezes falar silêncio, porque senão fica falando muito. São ideias a mil, é muito pensamento para pouca concretização. Então é muito importante também quem tem signo desse elemento prestar atenção se as ideias elas estão só surgindo e trazendo um tumulto mental, ou se de fato você está conseguindo entender que aquela ideia que você pensou, você concretizou naquele momento, se aquilo deu depois para fazer isso, como que você está conversando com os seus pensamentos, porque eles são muito valiosos. Eu falo que esses signos têm uma fábrica de ideias e eles deveriam escutar todas elas e encontrar um momento específico para fazer isso. Em compensação, tem que ter umas rédeas nesses pensamentos e saber que vocês, estão nativos desses signos, têm o controle desses pensamentos e de vez em quando silenciar. É um pouquinho mais difícil para quem tem elemento ar predominante no mapa, mas a meditação é fundamental para ir estabelecendo aos poucos esse controle mental mais forte, mais direcionado. E é isso que eu queria conversar com vocês sobre os signos e os elementos. Se vocês quiserem mais alguma curiosidade sobre esse assunto, isso que eu trouxe para vocês é a pontinha do iceberg, mas dá pra gente falar muito mais sobre tudo isso. É um assunto muito amplo, super vasto, então eu aguardo os comentários, as sugestões de vocês. Qualquer dúvida que vocês tiverem, mandem pra gente também. Eu aguardo vocês nas minhas redes sociais, é Astrologia por Priscila em todos os lugares, e eu agradeço pela participação de hoje. Um beijo e até a próxima!